Eu pergunto, qual é a base da nossa fé? Qual é a base da sua fé? Qual é a base da sua crença? Qual é a base da nossa crença? Eu quero partilhar uma palavra de Deus com todos vocês. 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 ao 22, o apóstolo Paulo, ele diz assim: Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo então não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Somos considerados então como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou. E se na verdade os mortos não são ressuscitados? Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também aos que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de facto Cristo ele ressurgiu dentro dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem e também a ressurreição dos mortos veio por um homem, pois assim como todos morrem então, assim todos também serão vivificados em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve então aqui algo fantástico para nós. Aqui o apóstolo Paulo então ele resume um pouco a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem da ressurreição. A mensagem da cruz então, ela define um pecador sem esperança, um pecador então debaixo de uma sentença, condenado ao abismo, por causa então do seu pecado. E Jesus então, o Filho de Deus, o Filho, ele vem então em socorro do condenado, do pecador, para morrer e para pagar a dívida de todos os pecadores. Porque sendo então que o salário do pecado é a morte, então a sentença era a morte. Era a morte eterna e a condenação. E Jesus então ele veio pagar essa dívida, trazendo então o perdão através da graça de Deus e dando então a oportunidade ao homem de ser perdoado, reconciliado e salvo. E Deus então ele mostrou que aceitou o sacrifício de Jesus. E Deus mostrou então que aceitou o sacrifício do Filho. Porque então Deus ele ressuscitou o Filho ao terceiro dia, cumprindo então a sua palavra, a sua promessa. Significando então que Jesus Cristo ele morreu por um propósito de salvação, de salvar então o pecador, mas então de ressuscitar ao terceiro dia e mostrar então a humildade que ele é soberano e que o seu propósito é verdadeiro, e que aqueles que vão morrer aceitando, que aqueles que vão morrer crendo nele, que aqueles que vão morrer esperando nele, aceitando então o seu propósito, o seu ministério, serão então ressuscitados quando Cristo voltar então pela segunda vez. Esta então ela é a base do cristianismo. Esta então ela é a base da ressurreição, da vida eterna e do propósito eterno de Deus. E aqui então o apóstolo Paulo, ele está então nos despertando, ele está então alertando aqueles que dizem então ter fé em Cristo, porém então eles rejeitam alguns detalhes que dão então o fundamento, a base e o propósito ao cristianismo, que dão então o firmamento ao cristianismo. E então é isso que o apóstolo Paulo diz. Se o apóstolo Paulo então ele pregava Cristo, o qual então ressuscitou, como muitos então rejeitam a ressurreição dos mortos, estarão então eles rejeitando que Jesus ressuscitou? Se eles então rejeitam que Jesus ressuscitou, então isso significa que para eles o Evangelho não faz sentido. A cruz ela foi em vão, o sacrifício foi em vão, porque eles rejeitam então que Jesus ressuscitou. Eles rejeitam então a ressurreição. E então se Cristo não ressuscitou, então a fé ela não nos servirá de nada. Então se nós não acreditarmos que Cristo ressuscitou, então a fé ela não nos servirá de nada. Ela será nula, ela será vã.
E mais, se Cristo então ele não ressuscitou, então significa que Jesus ele está morto, significa que ele ficou pela cruz, e então isso significa que Deus não aceitou o sacrifício do Filho, que Deus não aceitou então o sacrifício de Jesus. E se então Deus não aceitou o sacrifício expiatório de Jesus na cruz, por causa então dos nossos pecados, então isso significa que nós ainda continuamos debaixo da condenação, que nós continuamos então ainda em trevas, sem esperança e condenados ao abismo. A cruz, ela só tem valor. O sacrifício de Cristo só é válido depois então da ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. Então, depois da confirmação profética que Jesus ressuscitou, então se isso não acontece, então significa que Deus é mentiroso e que a nossa fé ela não nos serve para nada, ela é nula, ela é vã. Mas graças a Deus que Jesus ele ressuscitou, que Jesus então ele venceu a morte e vivo ele está, e então ele venceu e Deus aceitou o seu sacrifício, dando então a oportunidade ao homem, ao pecador, de se arrepender, de crer em Cristo, de crer na salvação e na autossuficiência de Cristo e aguardar então pela volta de Cristo. A pessoa ela poderá morrer em Cristo, ela poderá fechar os olhos nesta terra, mas essa pessoa, a pessoa que crê em Cristo, a pessoa que se submete a Cristo, a pessoa que se submete ao reino de Deus, que se submete ao sacrifício de Cristo, essa pessoa ela poderá fechar os seus olhos nesta terra, mas ela irá ressuscitar um dia, ela irá ressuscitar um dia, porque Jesus ele vai vir para cumprir toda a sua palavra e toda a justiça de Deus. O nosso dever, aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que creem na Bíblia, aqueles que creem em Deus, o nosso dever é esperar, crer e confiar em Deus que um dia nós ressuscitaremos também com Ele. O problema então é para aqueles que dizem ter fé, mas rejeitam a ressurreição, mas rejeitam a vida eterna, rejeitam a maior promessa de Deus para a vida do homem, a maior promessa de Deus para o pecador, para toda a humanidade, para todo o cosmos. Como então eu posso acreditar em Cristo se a minha própria consciência rejeita as profecias, rejeita a palavra de Deus, rejeita então a promessa, as promessas de Deus? Como eu posso então crer naquilo que eu não acredito? Como eu posso crer naquilo que eu estou rejeitando, naquilo que eu estou negligenciando? Como posso eu crer em algo então que para mim não faz sentido e que eu com a minha boca estou rejeitando, eu com a minha boca estou dizendo que não acredito, que estou negligenciando? Eu sou hipócrita. Então eu pergunto, qual a base da nossa fé? Qual a base da sua fé? Como então eu posso acreditar em uma personagem bíblica, em Jesus, o qual é real, o qual está vivo, mas estou rejeitando então a sua história, mas estou rejeitando então a sua palavra? Será que então eu não estou enganado? Será que eu não estou me equivocando? Será que eu não estou a me condenar naquilo que é a minha crença, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho? Será que eu não me estou a condenar naquilo que eu digo, naquilo que é a minha fé? Eu lhe digo que você está. Eu lhe digo que você precisa ler a Bíblia. Eu lhe digo que você precisa fundamentar a sua vida na palavra de Deus e entender o cristianismo, entender as razões, os motivos de Deus, para que você não viva uma vida de engano, para que você não viva se enganando a si próprio, para que você não viva e haja como religioso, se comportando como religioso. Mas essa religião, essa religiosidade, ela não servirá de nada, porque você estará trocando tudo. Você estará trocando a verdade pela mentira, você estará trocando a santidade de Deus pelo pecado, você está trocando uma comunhão, uma intimidade com Deus por causa da sua religiosidade. E então, em vez de você aceitar Jesus, em vez de você aceitar o cristianismo e viver então em prol do cristianismo, você então vai ser alguém que vai lutar contra essa causa, contra o cristianismo, por causa então da sua ignorância, por causa então da sua negligência à palavra de Deus, ao estudo da Bíblia, ao conhecimento da palavra. Então eu aconselho, eu encorajo você a parar de fundamentar a sua fé naquilo que você pensa, naquilo que você acha, naquilo que a televisão diz, naquilo que a mídia diz. Pare de agir e viver como religioso, se enganando a si próprio. É tempo
tempo de esquecer então tudo o que você ouviu, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você pensa, e é tempo de você se aproximar verdadeiramente diante de Deus, através de Jesus Cristo, através do Evangelho de Cristo, através da Palavra de Deus, através então do sacrifício de Cristo. Comece então a ler a Bíblia, peça a Deus que abra então o seu entendimento, os seus olhos, para que então você possa deixar de ser enganado, deixar de ser religioso, mas para que você conheça Deus de verdade. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, deixe o Senhor fundamentar a sua fé e trazer sentido e propósito na sua vida, e não daquilo que as pessoas falam, e não daquilo que a religião fala, mas deixe em nome de Jesus o Senhor fundamentar a sua fé e trazer sentido e propósito à sua vida. Estude sobre o cristianismo, perca tempo, perca horas, dias, semanas, meses, anos, mas saia do engano, saia da religiosidade, saia do erro, deixe a ignorância e peça para que Deus se manifeste verdadeiramente na sua vida. Amém? Pare e comece a entender os propósitos de Deus. Estude, pesquise, perca tempo, ore, se aproxime de Deus, tenha intimidade e comunhão com Deus. Pare de trocar o erro, a mentira pela verdade. A religião não salva. Aquilo que você pensa não te salva. Quem salva é Jesus. E um dia todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a condenação. Que o Espírito de Deus possa falar a cada coração em nome de Jesus.